Bom dia, povo de Deus, bom dia, irmãos, bom dia a todos. Um dia maravilhoso para todos nós. Paz seja convosco. Bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Seja bem-vindo a mais um dia em minha vida e na vida de cada irmão. Que o Senhor faça a tua vontade, fale conosco. Que seja um dia cheio da tua presença, cheio dos teus... Não vou nem dizer só teus milagres, Pai, porque eu sei que só em acordar e respirar já é um milagre. Então é cheio do Senhor mesmo, na minha vida, no dia de hoje, a porção de hoje, o pão de cada dia, seja nos dado. Bom dia, Pai. Irmãos, hoje nossa leitura vem no livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 27. O tema, tragam o menino para cá. E o devocional traz como para você... É tão interessante, né, para nós pais, quando a gente está orando pelos filhos, né? Principalmente quando os filhos estão meio que afastados de Jesus, parece, né? Afastados de Jesus, ou não estão querendo conversa com Ele. Tem uma fase aí, adolescência, que misericórdia, Senhor. Mas me leva também para mim, não só que o Senhor falou com o meu coração sobre minhas filhas, mas também a mim mesma, principalmente quando Ele trata de aumentar a minha fé. E você pode levar ao que você vem orando pelo seu cônjuge, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu irmão, porque verdadeiramente o Senhor ama ele, ama ela, ama teu filho, ama teu neto, ama teu esposo, tua esposa, muito mais do que você ama. Então vamos confiar. E vamos à leitura. Versículo 14. Diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e o mestre da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogam no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi a teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente, causou uma confusão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes, esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizer: ele morreu.
Mas Jesus tocou na mão e o levantou. E ele ficou em pé. Tem a versão da NTLH que diz, em vez de de incredulidade, né? De fé. Eu tenho fé. Tudo é possível aquele que tem fé. Aquele que crê. E o pai do menino diz, eu tenho fé. Senhor, aumenta a minha fé. Quando a gente não tem mais o que se segurar, né? Em que confiar. O que a gente tem que fazer é isso mesmo. Pedir para Jesus, Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio, mas eu preciso que o Senhor aumente para que eu possa ver o teu milagre. A atitude de um pai, eu digo dos pais, de um pai vendo o sofrimento ou o afastamento ou a incredulidade, inclusive, dos filhos, ou podendo ver filhos em drogas, filhos fazendo coisas erradas, filhos no mundo, filhos com influências de amizades erradas, influências que o inimigo realmente vem para tentar afastar. Então, primeiro é interessante ver que Jesus ele trata com o Pai, né? Tratou com o Pai. E eu creio que primeiro realmente Jesus trata com quem está fazendo o pedido, com quem está intercedendo, com quem está levando até Ele, até mesmo para dizer assim, você veio e trouxe para mim, agora confia, vai ser do meu jeito, no meu tempo, mas eu vou fazer. E eu digo, irmãos, eu sei que tem muita gente que ora por alguém, do mesmo jeito que eu oro, todos nós oramos por alguém para que essa pessoa encontre com Jesus do mesmo jeito que nós encontramos. Que conheça, que se apaixone, que busque, que fale de Jesus, que leve Jesus para outras pessoas, para os seus amigos. Você já deve ter pensado em alguém, seja um filho, seja um neto, seja um irmão, um parente, um amigo. E aqui Jesus já estava alertando. Hoje em dia, imagina naquele tempo, né? Imagine hoje, se naquele tempo já tinha. O povo vivia com o próprio Jesus e não acreditava. Ainda não tinha tanta fé, era incrédulo, o povo era incrédulo. Imagina hoje que Jesus não está fisicamente, carne e osso aqui, fazendo os milagres como fazia antes. Então, ainda tem muita gente incrédula, ainda tem muita gente sem fé, ainda tem muita gente sem conhecer. Uma coisa eu aprendi, e até recentemente, em uma das minhas orações, dizendo ao Senhor, até quando minha filha foi viajar, né? Eu disse, Senhor, Tu amas ela mais do que eu mesmo. Então eu sei que o Senhor vai tomar conta. Eu não estarei lá, mas Tu estarás. E a gente entrega, confia. E quando a gente faz isso, verdadeiramente, o coração fica tão em paz. Eu não sei quem hoje você está precisando entregar, levar, né? Levar para Jesus e dizer assim, ó, Jesus, tá aqui. Tá assim, assim, assim. Mas aumenta a minha fé para continuar crendo. Tira qualquer incredulidade do meu coração. Mas para continuar esperando o que o Senhor vai fazer. Porque eu sei que vai ser lindo. Eu creio. Eu creio. Eu recebo essa palavra.
Vai ser lindo, vai ser de um jeito que ninguém vai entender. Só Jesus para explicar. Mas vai sim ser a pessoa que mais vai amar Jesus. Vai sim ser a pessoa que vai abrir a boca e falar de Jesus com muito amor e outras pessoas desejarem ouvir. Vai sim ser uma pessoa com um coração igual ao coração de Deus. Igual Davi, o coração do Senhor. Para mim, hoje meu pedido é: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, tira toda a incredulidade. Aumenta a minha fé, tirando a incredulidade do meu coração. Me traz a certeza de que tudo vai ficar bem, porque eu creio. Eu creio. Irmãos, eu não sei se você ainda está na fase do ficar incomoda, por exemplo. Tem uma filha adolescente que está na fase de não querer, por exemplo, ir para a igreja. Talvez por influências de pessoas que não frequentam. No colégio, por exemplo, não tem nenhuma amiga que está na mesma igreja, não sei. Estava na igreja, não quis mais ir quando chegou na adolescência. Mas eu tenho certeza que vai, do jeito que o Senhor quer. Eu preciso deixar que Jesus trabalhe na vida dela, do jeito que Ele quer. Seja na vida dela, na vida do meu esposo, do meu irmão, da minha mãe, dos meus amigos. Não vai ser eu forçando, levando a pulso. Claro que vai ter dias, no caso da minha filha, por exemplo, vai ter algum dia que eu vou ter que levar a pulso, mesmo se ela não quiser, principalmente se não for para chegar, fica em casa sozinha, por exemplo. Não vai ficar em casa só, não tem como. Não vai ficar, então vai comigo. Um exemplo, tá? Então, nesses momentos, vai obrigado. Mas a gente não tem como obrigar ninguém a ir até Jesus. Eu não posso fazer isso com minha mãe, eu não posso fazer isso com meu irmão, com meus primos, minhas primas, meus amigos, minhas amigas, meu esposo. Você não pode fazer com sua esposa. A gente não deve obrigar, porque é o próprio Espírito Santo que convence. E quando ele convence, quando vai do jeito dele, é perfeito. Porque enquanto for na minha força, do meu jeito, do jeito que eu quiser, talvez não funcione. Claro que a gente vai sempre levar o exemplo de Jesus na nossa vida. Claro que aqui tinha o pai levando o filho para Jesus. Mas Jesus, eita Jesus, como tu és lindo. Quando vê toda aquela confusão, Jesus só pega o menino e muda toda a história. E é assim como chega na vida de cada um. Quando Jesus entra, quando Jesus trata, quando é a presença de Jesus, tudo fica diferente. Sabe o que é interessante olhar aqui ainda? Um pouquinho antes do que tinha acontecido, Jesus estava no momento de transfiguração, quando estava com Tiago, Pedro e João no monte, quando eles se afastaram. Jesus tinha ficado com vestes, com as roupas resplandecentes, né? E uma nuvem em volta dele, onde apareceu Moisés e Elias. E os discípulos ouviram uma voz dali daquela nuvem dizendo: Este é meu filho amado. Ouçam-no, escuta ele. Isso tinha acabado de acontecer quando eles saíram e se encontraram com os demais. Se nós pararmos para ouvir a Jesus, nós veremos. Eita Deus! Se pararmos para ouvir Jesus, nós veremos Ele resplandecendo em nossa vida. Ele é o Filho amado. Se nós crermos nele,
Se você crê nisso, tudo vai ficar bem. Interessante que a palavra nos diz que Jesus veio para os dele, mas nem todos aceitaram. Eu sei que se você está aqui, provavelmente você já aceitou. Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Já aceitou Ele como Filho amado de Deus, unigênito, primogênito. E já aceitou que Ele é o caminho, a verdade e a vida para a salvação. E se você aceitou isso, tão somente agora creia que você e toda a sua família, todos aqueles por quem você ora, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Tão somente creiamos nisso. E vamos embora orar, irmãos, porque Jesus, Ele é lindo demais, perfeito demais. E quando Ele faz, eita, ninguém consegue explicar. E Ele vai fazer, eu creio. Eita, Deus maravilhoso, glorioso Deus, Pai querido, Pai amado, meu Senhor, meu Salvador, meu Criador. Ai, Jesus, como eu te amo. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és soberano. Tu és o alfa, o ômega, o início, o fim. Tu és o meu caminho, o meu processo. Tu estás onde eu estiver, Pai, porque eu creio que o Senhor ama tanto a cada um, que o Senhor não abandona. O Senhor está em toda parte com cada um de nós, no início, no meio e no fim. E o fim, o Senhor diz na Tua palavra, que é bem melhor do que o começo. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos ajudar no processo. Obrigada por aumentar a nossa fé dia após dia. Nos ensinando o Teu caminho, nos ensinando a nos fortalecer no Senhor, a alegrarmos no Senhor, a esperar no Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Espírito Santo, entra em ação no Teu tempo, eu creio. Fica à vontade. Fica à vontade para tocar cada um daqueles que oramos. Trazer para perto. Trazer para trabalhar na vida. Para trazer o milagre. Para trazer a mudança. Na minha vida e na vida de cada irmão que ora por alguém. Pai, nos perdoa. Perdoa pelas nossas falhas, nossos erros. Perdoa pela nossa fé pequena. Ou muitas vezes aparentar incredulidade, Pai. Perdoa na nossa incredulidade. Quando às vezes a gente acha que não tem mais jeito não. Não dá mais, não tem chance, sei lá o que é que passa. E o Senhor apenas diz tão somente creia. Não perca a esperança. Porque o Senhor não perde. O Senhor não erra, o Senhor não tarda, o Senhor não falha. O Senhor é perfeito, o Senhor vem na hora certa. E o Senhor sabe como ninguém, Pai, tratar com cada um. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece o que nós não conhecemos. O Senhor vê o que nós não vemos. O Senhor escuta o que nós não escutamos. Tu sabes como fazer com cada um, Pai. E hoje, mais uma vez, eu vou te pedir é que seja feita do teu jeito, que seja feito da tua vontade, como o Senhor quer, no tempo certo. Porque eu sei, Pai, que se eu for botar a minha mão, se eu for acelerar, se eu for querer do meu jeito, não vai ser perfeito. Vai ter falha, vai ter erro. Mas com o Senhor, sendo o Senhor, eita, vai ser lindo. Vai ser lindo, Pai. Então, hoje, mais uma vez, eu quero te entregar, Pai. Minhas filhas, meu esposo, minha família.
meu irmão, minha mãe, meus primos, primas, parentes, amigos, amigas, todos os irmãos que ainda verdadeiramente não tiveram um encontro certo com o Senhor. Um encontro assim, caraca, uau, que Jesus é esse? Eu quero mais desse Jesus. Pai, eu te entrego. Eu trago a ti, Senhor, cada um deles, em memória, em mente, em coração, para que seja feita do teu jeito, da tua vontade, no teu tempo. Porque eu sei, eu creio, e o Senhor, Pai, aumenta cada vez mais a minha fé. Mas eu creio que o Senhor já vem trabalhando, o Senhor já vem agindo, o Senhor já vem fazendo. E quando acontecer, vai ser lindo, vai ser inexplicável. E o Senhor, sim, fará pessoas em volta olhar e dizer: só Jesus mesmo. Nossa, parecia que estava sem vida, mas Jesus deixou de pé, levantou, deu vida, e assim será. Eu creio, Pai. Só me ajuda. Ajuda cada um de nós a nos permanecer levando ao Senhor, confiando, dia após dia. Eu te agradeço, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.